Boa noite, boa noite! Então, hoje na nossa live vamos falar sobre: você sente que a sua mente é um lugar barulhento demais para você viver? Então, vamos entrando aqui para nossa bela live dessa terça-feira aqui, falando sobre a nossa paz mental, Então, enquanto vamos entrando aqui para nossa live, vamos escutando essa música aqui maravilhosa aqui. Vamos aqui entrando na nossa linda live. A presença no meu coração, na luz interna acendo a compaixão. Eu me reconheço no meu interior, brota em silêncio a cura do amor. Então vamos entrando aqui na nossa linda live dessa terça-feira gelada. Nessa musiquinha aqui para aquecer o nosso coração. Antes de iniciarmos a nossa live de hoje. Minha alma lembra o seu real. Aonde vamos falar aqui sobre paz mental, isso mesmo. Da fonte do amor. O fogo me traz coragem e calor. O ar me conduz num sopro acolhedor. A terra me ancora e me sustenta de pé. Então, vamos aqui entrando para nossa live aqui, que iniciamos com essa linda música aqui, né, de cura do coração, exatamente. E para trazer a nossa paz interior, também precisamos aqui curar a nossa mente, não é mesmo? Então, vamos iniciar nessa terça-feira aqui a nossa live e eu quero iniciar ela com uma perguntinha para você. Você sente que a sua mente é um lugar barulhento demais para você viver? Então coloca aqui nos comentários como é que está a sua mente hoje. Ela é muito barulhenta ali? Não silencia aquelas vozes, aquela mente ali que os pensamentos não param, parece uma maquininha, como eu digo assim, um processador de informações. Hoje, né, vamos trazer aqui, né, um tópico aqui, porque hoje o Brasil, ele é um ranking de pessoas ansiosas, isso mesmo. A gente chama de epidemia silenciosa. Segundo a Organização Mundial, né, de Saúde, ela traz aí que o Brasil detém hoje o título de país com maior número de pessoas ansiosas no mundo. 9,3% da população, né? Quase 19 milhões de pessoas no Brasil. Isso significa que em qualquer ambiente com 10 pessoas, né, pelo menos uma está vivendo sobre o peso clínico do transtorno. E não é aquele ansiedade levezinha, não. É ansiedade mesmo, né? Então, olha só o número de pessoas hoje sofrendo por causa da ansiedade, que não tem essa paz mental nunca no seu dia a dia, não é mesmo? Então, o efeito, eu chamo isso de efeito panela de pressão. Vocês já ouviram esse efeito? E o que é o nosso efeito aqui, panela de pressão? Fatores de instabilidade, não é mesmo? O que causa esse caos na nossa mente? A instabilidade que estamos vivendo, seja política, né, geográfica, tudo que estamos vivenciando hoje aqui. Então, boa noite aí o pessoal que está entrando na nossa live aqui, né, dessa terça-feira gelada, falando sobre a nossa paz mental. E vocês fiquem até o final aí, né, que nós vamos fazer uma técnicazinha aí para acalmar esses pensamentos aí. Então, hoje nós somos aí um dos países mais ansiosos do mundo, não é mesmo? E por que tudo? E principalmente
principalmente a gente vê no trabalho clínico os adolescentes. Hoje o número de adolescência, boa noite, minha linda. Hoje a gente vê aí muito adolescente sofrendo de ansiedade, né? Depressão, ansiedade. E por que isso tudo vem crescendo? A tecnologia, a modernidade, a comparação, né? Hoje a gente vive meio no mundo social e as pessoas, elas comparam muito a vida do outro com a sua própria vida. Hoje tem muita modinha dos influenciadores digitais. Isso traz muito comparação para os nossos jovens. E isso a gente tem que entender por que está crescendo tanto o número de suicídio entre os jovens, não é mesmo? E os abortos. Hoje também vamos falar sobre isso aqui, né? Os abortos tá muito grande entre jovens. Por quê? Porque aquela facilidade, e aí vem aquela ansiedade, aquele medo, aquela insegurança, não saber, né? E aí aquele prazer momentâneo, tudo isso gerando uma vida e acaba a pessoa ficando ansiosa. Então, o que é o efeito aí panela depressão? Os fatores como instabilidade econômica, hiperconectividade e a cultura da comparação nas redes sociais transforma o Brasil em um terreno fértil, né, que Jacob Petri chama de percepções distorcidas da realidade. Então, quem aí tem filho adolescente, né, que muitas vezes os filhos dizem, mas fulana tem isso, os pais são assim, essa comparação o tempo inteiro. E não é só os adolescentes, nós mesmos fizemos isso. Quantas vezes a gente acha que a vida do outro é muito mais fácil do que a nossa? Que a vida do outro é mais bonita, porque a grama do vizinho é sempre mais verde, não é mesmo? Do que a nossa graminha ali. Então, tudo isso faz com que a gente gere um vazio dentro de nós, esse vazio existencial de que nada tá bom. A gente nunca está satisfeito com nada. Nunca estamos felizes. Parece que temos tudo, que tá tudo bem na nossa vida. Quantas pessoas entram em consultórios assim, Suzy, eu tenho tudo, meu casamento tá legal, filho, o meu trabalho, mas eu sinto aquele vazio que falta sempre algo dentro de mim. As pessoas elas estão muito afastadas do seu eu superior, elas estão muito afastadas da sua identidade da alma, não é mesmo? Isso faz com que esse afastamento que eu tenho da minha identidade da alma crie esse vazio, né, que as pessoas têm dentro delas. Nada tá bom, nada tá gostoso. Quem já se sentiu assim? Que não importa onde esteja, o que esteja fazendo, tá sempre aquela ansiedade, aquele vazio. Pode estar lá nas férias, aproveitando as férias, mas tá sempre ali, se autocobrando, se julgando, não consegue erguer as pernas para cima e aproveitar o momento, não é mesmo? Então, a crise entre os 18 e 24 anos, a geração do quarto do século, não é? Estudos recentes indicam que mais de 30% dos jovens brasileiros apresentam sintomas de ansiedade e depressão em nível severo. Então, olha só, 30% em nível severo, não é nem o moderado nem o leve, é severo. Então aí quem é pai, quem é mãe já acende, né, aquela luzinha de olhar, observar. Não é porque o filho está quieto lá no quarto que tá tudo bem. Porque muitas vezes, ele tá quieto, deixa lá para não incomodar, eu tô cansada, hoje o dia foi estressante, não é mesmo? E aí quando acontecem as coisas, a gente vai se assustar. Poxa, mas meu filho dessa maneira está agressivo, não é mesmo? Está se cortando muitas vezes, né? Que a gente vê muito isso no jovem. Para acalmar a dor mental, ele prefere sentir a dor física, não é? Então, quem é pai, quem é mãe, precisa observar como que o seu filho está, como está a qualidade de sono do seu filho, né? O que ele está fazendo antes de ir dormir? Como que está essa qualidade? Porque olha só, 30% da população jovem de 18 a 24 anos, né, com depressão e ansiedade severa é um número muito alto, não é mesmo? Então, o peso do futuro, essa faixa etária enfrenta a crise do quarto da vida. A pressão por sucesso imediato,
Quantos influenciadores, né, jovens aí. Então, o que os filhos acabam observando e analisando os jovens, né? Ah, se ele conseguiu, por que eu não consigo? É só a minha vida que é vazia, é só a minha vida que não tem sentido. Eu escuto muito isso. Ai, Suzy, mas a minha vida não tem sentido. É comer e dormir e estudar só. Eu não sei o que eu quero para minha vida. Eu não sei o que eu quero para o meu amanhã. É uma vida sem propósito, sem sentido. É uma vida sem busca. Né? Então, a precariedade do mercado de trabalho e o bombardeio de vidas perfeitas no Instagram, não é mesmo? Cria uma prisão de insuficiência. O jovem não se sente apenas ansioso, ele se sente atrás de todos os outros. Então, coloque aí, se você tem filho, realmente você já escutou seus filhos dizerem isso? Que nada tá bom? Que eles continuam ali sentindo esse vazio? E não é só eles, quantos de nós adultos sente esse vazio o dia inteiro? Nada tá bom, nada preenche aqui dentro, nada conforta o nosso coraçãozinho, não é mesmo? Parece que nada na nossa vida preenche esse coração solitário. Então, o medo e as consequências é invisível. Aqui vamos falar um pouquinho, né? Como o condicionamento mental, ele leva a decisões de desespero. Paralisia, decisão extrema. Quando o cérebro ele vive em estado de alerta, ansiedade, ele perde a capacidade de planejar a longo prazo. O foco torna-se apenas sobreviver ao agora. Isso leva ao que chamamos de decisões de fuga. Isso a gente vê muito na teoria polivagal, né? Então, a gente tem, né, aqui o nervo vago, que ele é como ele se tivesse uma ramificação e que ele vem para o nosso coração, para o nosso pulmão. Ele vem ramificando desde aqui e ele vem ramificando aqui, né? E quando, né, a parte dorsal, né, do nosso nervo vago, essa parte dorsal que a gente chama, ele faz o quê? A fuga. Por que isso nós temos? Vamos pegar um pouquinho mais lá atrás, né? No tempo dos primórdios, se nós não tivesse esse medo, por que o medo é importante? Porque faz a gente fugir de algumas situações. Imagina, vem um cara lá com um revólver ou vem um cachorro brabo, a gente vai ficar paralisado ali na situação. Entendeu? E isso faz com que o nosso próprio organismo, né, ele tenha essa autodefesa de fugir de situações desafiadoras. Agora imagina que quando eu estou ansioso, eu fico com os mesmos sintomas, eu atinjo os mesmos capacidades, circuitos neurais do quando eu estou com medo da fuga. Então imagina isso numa pessoa ansiosa o dia inteiro. Ele está sempre ali na autodefensiva, tentando fugir sempre de algo. Então, se eu estou sempre ansioso, eu estou sempre criando muito cortisol no meu organismo. Eu estou sempre ali, né, naquela tensão constante. E é por isso que a gente sofre tanto com a ansiedade. Porque imagina uma coisa que era para acontecer de vez em quando, em algum perigo eminente que a gente possa ter, acontecer, e o organismo tá sempre ali, criando aquilo ali, naquela tensão constante. Por isso que as pessoas, né, elas estão sempre tensas, né, sempre assim, ó, parece que estão duras, sempre tensas. Então, exatamente, e a teoria polivagal, que, né, eu quero trazer na próxima terça-feira, mais detalhada a teoria para vocês, junto, né, com os medos, né, porque hoje a gente tem 7 medos que gera muita ansiedade. Eu quero trazer elas para vocês, uma de cada um, explicando como elas funcionam no seu organismo, na sua vida diária, para a gente também aprender a se autodefender desses medos invisíveis que temos, tá? Mas na próxima terça-feira vamos continuar falando, né, sobre ansiedade, mas mais focada no medo, porque o que gera mais ansiedade hoje é o medo, não é mesmo? A emoção primária da ansiedade é o medo, né? Então, o isolamento social, o medo do julgamento, né? Então, faz com que o jovem, nós, se retire do mundo. O isolamento não é falta de vontade de socializar, é uma estratégia de defesa para evitar o sofrimento da comparação. Hoje mesmo atendendo um paciente, né, um jovem,
E ele falando exatamente disso, que como ele tem, né, esse receio, ele prefere ficar no quarto fechado, né, porque se ele está com a família fica sempre cobrando algo dele. Então, quando tem os tios, os avós, a família tudo junto, ele se sente sempre cobrado. Ah, tu sabe o que tu vai fazer da tua vida? Ah, o que que tu... E aí vem esse medo da cobrança externa, da comparação com os outros, e ele acaba se fechando no seu mundinho, no seu quarto. Para quê? Porque ali ninguém cobra nada, ali ele tá bem, né? E muitas vezes olhamos os filhos ali achando que ele tá bem e ele não tá. Ele tá só se isolando, não porque ele não quer socializar, mas muitas vezes ele não quer ser comparado. E muitas vezes nós também não gostamos disso. Quem que gosta de ser comparado com o outro? A gente foi criado, né? Eu me lembro que na minha juventude tinha muito isso da comparação com o primo. Antigamente era aquela primaiada, né? Comparação com o primo, com os irmãos, né? Então, ninguém gosta de ser comparado um com o outro. E hoje nas redes sociais, a gente compara sempre. Ah, é aquela terapeuta com a outra, aquela psicóloga com a outra, aquele médico com o outro. Então tem muito essa coisa da comparação e a pessoa acha que ela nunca é boa o suficiente. Eu olhei um podcast de uma mulher e aí me chamou muita atenção naquele podcast porque a mulher era uma perfeição, ela tinha filho, ela cuidava dos filhos, cuidava do marido, cuidava da casa, ela fazia 4 tipos de esporte diferente por dia, ela treinava 4 tipos de esporte diferente, né? E ela era dona de 5 empresas. E eu, meu Deus, olhando aquilo, a mulher é a Mulher Maravilha, né? E aí você se sente o quê? Uma inútil olhando para aquilo ali. Meu Deus, produtividade 1000, não é nem 100, é 1000. E daí você olha para sua vida, não, mas eu não consigo ser produtiva desse jeito, né? Imagina cuidar de 5 empresas, cuidar de 3 filhos, cuidar de marido, treinar 4 esportes diferentes por dia, todo santo dia, regradinha. Só aí quantas horas por dia eu fico fazendo atividade física, não é mesmo? Então, a gente precisa entender o funcionamento de cada ser humano, como eu funciono e como eu me sinto feliz realizando as minhas atividades. Porque se eu estiver o tempo inteiro achando que eu não sou produtiva, me comparando com esse tipo de pessoas, é claro que eu nunca vou ser mesmo. Não é mesmo? Porque eu não consigo fazer tudo o que uma pessoa dessa faz. Não é que a gente não consiga, eu tenho prioridades diferentes do que a dela. Então, às vezes, eu sou mais focada em família. Então, eu prezo muito o tempo com a minha filha, o tempo em família e o meu tempo comigo mesma, né? Eu adoro erguer a perna pra cima, olhar uma sériezinha, ter um momento meu comigo. Eu me sinto feliz. Então, eu não posso me comparar, eu tenho que entender como eu funciono e como eu me sinto feliz comigo mesma. E aí, claro, não uma coisa improdutiva, né? Procrastinadora, não é isso, mas eu preciso ter um ritual meu de trabalho, de vida social, de vida que seja bom para cada um de nós e sair dessa comparação, né? E o desamparo emocional, a ansiedade crônica, ela gera uma sensação de que não há saída. É nesta fresta de desespero que surgem as decisões extremas, tomadas não por desejo, mas por absoluta falta de perspectiva e apoio. Eu coloquei, acho que foi ontem nos meus stories, né? O efeito, acho que foi um Reels que eu coloquei no feed. O efeito Ivete Sangalo. Muitas vezes, muitas de nós, a gente não quer alguém que faça por nós algo, mas a gente quer se sentir acolhida. E como é difícil, muitas mulheres que querem ser forte o tempo inteiro, querem ser produtivo o tempo inteiro, de pedir ajuda, de se sentir acolhida, de se sentir que elas têm alguém por elas ali para pedir apoio. E muitas vezes nos sentimos exatamente assim. Comenta aqui para mim, você já se sentiu perdida, sem alguém para contar, sem apoio, sem alguém para olhar para você e dizer, bora? Você é capaz, não é mesmo? Porque você é capaz. Só que muitas vezes você não tem o incentivo. E aí você se sente frustrada. E aí você sente que é só você, com você mesma.
E aí você tá cansada. E por que eu vou lutar tanto se eu tô tão exausta comigo mesma? Não é verdade? Então, outra coisa que chama muito atenção, que precisamos estar de olho, é o número de abortos. A ansiedade e o medo do futuro financeiro e emocional são motores direto por trás de estatísticas de interrupção da gravidez no Brasil, especialmente entre os jovens. Já viram falar sobre isso? Quem aqui? O doutor Juliano Pimentel, ele fala muito sobre isso no seu livro, né? Então, como o número de aborto hoje vem crescendo, principalmente entre jovens, por ansiedade e por medo. Medo, jovens sem perspectiva, não é mesmo? Como ele vem crescendo. Os números no Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional de Aborto, estima-se que 1 em cada 5 mulheres aos 40 anos já realizou pelo menos um aborto. A maior incidência ocorre entre jovens no auge da sua vulnerabilidade social e emocional, né? Então, olha como precisamos olhar para tudo isso, não é mesmo? Jacob Patrick, ele fala muito sobre a nossa identidade falsa. Quem aí já viu falar sobre identidade falsa? O conceito de Petri nos ensina que o sofrimento ele não vem do que acontece, mas do que a nossa mente diz sobre o que acontece. A maior grade aqui é a fusão cognitiva, quando você acredita que eu sou meus pensamentos. O que isso quer dizer? Vamos fazer uma análise aqui. Você é o que você pensa? Vamos lá, o que você pensa sobre você? Você é isso que você pensa? Eu estou aqui. Surge um pensamento na minha cabeça. Eu sou esse pensamento? Tá, mas olha só. Se eu sou esse pensamento, como é que eu sei o que eu estou pensando? Agora eu vou dar um tilt na mente de vocês. Olha só. Se eu tenho um pensamento, quer dizer que se eu tenho consciência do meu pensamento, é porque existe uma consciência que está observando os meus pensamentos. Pegaram a linha de raciocínio? Então, o que isso quer dizer? Que eu não sou os meus pensamentos. Eu sou essa consciência que consegue ter consciência do que está passando aqui dentro, dos pensamentos. Então, se eu tenho uma consciência maior que consegue analisar esse pensamento, eu não sou esse pensamento. E quando a gente se dá conta disso, conseguimos entender que eu não sou o que eu penso. Eu sou maior que aquilo que eu penso. E se eu sou maior que aquilo que eu penso, eu consigo controlar o que eu penso. Concorda comigo? Quem concorda comigo, coloca aí um joinha. Então, olha só. Se eu tenho uma mente que observa os meus pensamentos, eu não sou os meus pensamentos. Então, se eu não sou os meus pensamentos, eu consigo controlar aquilo que eu penso. Eu consigo controlar a minha ansiedade. Não é mesmo? Concordaram? Olha o bingo que vocês vão dar agora, não é mesmo? E aí, vocês pararam já para pensar sobre isso? Para analisar isso em vocês? Vamos aqui uma explicação. Imagine que a sua mente é um rádio ligado 24 horas. Se o rádio toca uma música triste, você não se torna música. Você é apenas o ouvinte. O prisioneiro mental é aquele que, ao ouvir a música do fracasso, sobe no palco e vira o próprio fracasso. Gostaram dessa explicação? Então, no dia a dia, você comete um erro bobo no trabalho. Sua mente diz, você é um idiota. Quantas vezes você pensou isso sobre você? Não é mesmo? Porque você fica triste, se encolhe e aceita a etiqueta de idiota.
Agora, eu preciso aceitar a minha etiqueta de idiota porque eu fiz algo? Não é. Então, você observa o pensamento e diz, interessante, minha mente está produzindo um pensamento de autocrítica agora, mas eu sou quem observa o pensamento, não o pensamento em si. Então, a ansiedade, ela é o excesso de futuro. E quando a gente traz você de volta à consciência observadora, onde é o único lugar de paz, que é o agora. Entender? Então, se eu sou uma consciência superior, analisando os meus pensamentos, aquilo que eu falo, aquilo que eu me saboto, as minhas crenças, eu consigo observar e trocar a informação ao mesmo momento que ela surge. No momento que eu faço isso, eu volto pro agora. Eu consigo limpar e voltar pro agora. Voltando pro agora, o que existe? Vamos lá. Nosso corpo é feito de quê? Célula, átomos, órgãos, tecidos, né? Só que entre um órgão e outro, o que existe? O vazio. O nada. Se existe o vazio, o nada, o que isso significa? Que eu posso, ali é o vazio, é o nada, é o silêncio. Se no meu corpo existe vazio, quando eu silencio a minha mente, eu me conecto com esse vazio interno. E se eu me conecto com esse vazio interno, eu realizo a minha autocura. Eu consigo trazer a minha paz interior. Quem aí tá conseguindo ou tá com dúvida? Pode perguntar. Surgiu dúvida? Pergunta. Já tinham visto falar sobre a ansiedade dessa metáfora? Nessa analogia? Não é mesmo? Então, vamos lá. Agora vamos trazer outros conceitos para a gente entender melhor nós como ser humano. Nós nas nossas atitudes, nós com as nossas emoções. Porque quanto mais nos conhecemos internamente, mais evoluímos e temos o autocontrole sobre a nossa vida. Bingo. Se eu consigo compreender aqui o meu eu superior, consigo compreender a minha alma, o meu espírito, para que eu vim para cá, qual é a minha missão aqui na Terra, se eu consigo fazer essa elevação de consciência que eu tenho comigo mesma, eu consigo compreender tudo o que acontece na minha vida e aprender a lidar da melhor maneira possível com as situações adversas do meu dia a dia, não é mesmo? Vamos agora entrar um pouquinho sobre o conceito de José Roberto Marques, tá? Que ele fala muito sobre as grades invisíveis da hereditariedade. Aqui, a prisão ela é construída por tijolos, que não são, né, seus. São as crenças que você herdou e nunca questionou. Vamos lá. Marques foca no condicionamento. Se você cresceu em uma casa onde o descaso era visto como preguiça, hoje, quando você senta no sofá por 10 minutos, sua mente dispara um alarme de culpa. Isso é ansiedade de performance. Você não corre para chegar a algum lugar, corre para não se sentir culpado. O que isso quer dizer? Quantas vezes você estava lá num final de semana, de bem com a vida, e se sentiu culpado? Quem é da sua família, assistiu, eu vi um videozinho, até eu enviei para uma constante minha, né? Porque ela tem uma parente que ela se sente ansiosa quando ela tá na casa dessa parente, porque a mulher não para.
ela diz que a mulher parece um robô. Ela para de fazer uma coisa, já faz outra. Ela não para em momento algum. E um dia ela me dizendo que era um calorão e tava toda a família lá junto e todo mundo na piscina curtindo e ela lá, lavando roupa, lavando calçada. Ela não para nunca, ela não consegue relaxar um minuto. E aí ela me dizendo que isso gera nela uma angústia quando ela vai para lá. Porque ela se sente, né, a pior das pessoas, por ela não estar ligada nos 220 o tempo inteiro. E realmente tem pessoas que são assim, que quando elas param, elas nem conseguem parar, porque elas se sentem improdutiva, elas se sentem, né, mal com elas mesmas. Então elas se fazem de vítima, porque eu faço tudo, porque eu isso, porque eu aquilo. Poxa, será que eu nasci para ser robô o tempo inteiro? Eu não tenho merecimento de relaxar e descansar? Mas o que né, o Marx quer dizer com grades invisíveis hereditária? Muitas vezes isso vem, sim, da nossa família, que fomos criados, condicionados dessa maneira. E quando eu olho uma pessoa que não é dessa forma, eu acho que aquela pessoa está errada. Será que ela está errada? Ou a condição, vamos dizer, dessa pessoa, a criação dessa outra pessoa foi diferente dessa? Entende? Então, muitas vezes, nos cobramos demais quando somos cobrados demais na nossa infância, na nossa adolescência. Fomos cobrados e hoje não nos permitimos relaxar, descansar. Então, essa crença, ela existe várias. Vamos pegar crença do dinheiro sujo, rico não entra no céu. Nós temos vários condicionamentos, grades mentais que somos condicionados. Homem não presta, eu tenho dedo podre. Quantas coisas você ouviu na sua infância e você acreditou como verdade na sua vida e hoje você traz isso para a sua vida adulta, não é mesmo? Então, você trabalha muito, mas quando o dinheiro sobra, surge uma necessidade inconsciente de gastá-lo ou ter um imprevisto, a autossabotagem. Você está preso a uma lealdade familiar de ser pobre, mas honrado. Como se prosperar fosse trair as suas raízes. Muitas vezes, a pessoa nem sabe que ela tem essa crença embutida, porque ela escutou tanto isso, mas ela acha que ela não pegou essa crença para ela. Será que não? Olha para a sua vida e olha para as coisas que se repetem na sua vida, no seu dia a dia. Então, o preciso ser perfeito para ser amado, isso gera em nós e nos jovens que não tentam nada novo por medo de não serem os melhores da primeira. Olha só, quantas vezes você deixou a procrastinação? Vamos falar um pouquinho. Um dos autossabotadores da procrastinação é o medo de errar, medo de falhar. Não é preguiça. Por que a pessoa auto-se-sabota? Procrastina, ela quer algo, ela quer aquilo ali. Mas inconscientemente, ela quer conscientemente, 5%, conscientemente ela quer. Mas o inconsciente dela sabota. Se der errado, vai falhar. Porque você já sofreu uma vez, você já falhou, você não é capaz. As vozes internas sabotam aquela pessoa e ela acaba procrastinando. Não por preguiça, mas por medo inconsciente de que se der errado, eu não vou ficar com a culpa novamente. Entendeu? Vamos aqui agora à nossa terceira prisão do sentido perdido. A distinção clássica entre o esforço que edifica e o esforço que destrói. Vamos lá. Cansaço é físico. Você trabalhou muito em algo que ama, como cuidar do seu jardim ou escrever seu livro. Você termina exausto, mas cheio
O descanso cura o cansaço, mas você está feliz. Você fez algo, cansou o físico, mas preencheu a sua alma, o seu espírito. Agora, é diferente do estresse. O que é o estresse? Ele é mental e existencial. É o esforço sem propósito. Ele é correr em uma esteira que não leva a lugar nenhum. O estresse não se cura com sono, se cura com sentido. Quantas vezes você faz algo na sua vida? Quantas vezes você faz algo sem sentido? Por que eu fiz isso? Eu cansei, eu me estressei. Mas isso não tem propósito, não tem um sentido para mim. Eu só me estressei, eu só me incomodei. Não é verdade? Um jovem que estuda 10 horas por dia para passar em um curso que os pais escolheram vive em estresse, prisão da mediocridade, de ser médio na vida de outro. Já um jovem que estuda 10 horas para um projeto, um sonho, ele vive o cansaço, mas a liberdade da autorrealização. Então, Cortella diz que a mediocridade é contentar-se com o mínimo. A prisão mental aqui é o conformismo. A vida é assim e é assim mesmo. E quantas vezes eu escutei isso em consultório? Ah, eu sou assim. Ah, eu não vou mudar. Tá tudo bem. Ai, não tá bom, mas também não tá pior. Não tá dos piores. E aí eu me conformo com aquela vida medíocre. Aquele relacionamento tá ruim. Não gosto mais dele. Mas ruim com ele, pior sem ele. Não é mesmo? Quantas vezes essa vozinha na tua cabeça cantou? Aquele emprego, eu tenho pavor de levantar todos os dias, ir lá, bater perna naquele trabalho, me estressar, me incomodar. Tá, e por que não sai? Porque eu recebo o meu salário ali, eu sei que não vão me demitir, tá tudo bem. E a pessoa vive ali aquela vidinha medíocre, uma vida inteira por conformismo. Isso quer dizer mediocridade na visão de Cortella. Isso tudo vai gerando as nossas prisões emocionais, não é mesmo? Vai gerando ali em nós a falta de sentido da vida. E aí vem a nossa ansiedade conturbada, porque não temos propósito, não temos sentido na nossa vida. A gente levanta, come, trabalha e vai dormir, sem sentido, sem propósito, sem algo maior que faz o seu coração vibrar. Deixa eu contar um conto aqui para vocês, tá? O prisioneiro e a chave de vidro. Preste atenção porque eu vou fazer pergunta. Havia um homem que vivia em uma cela há 20 anos. Todos os dias, ele olhava pelas grades e via o mundo lá fora. Ele passava os dias contando as pedras da parede, uma a uma, do amanhecer ao pôr do sol. Ele sentia um cansaço que o sono não curava, um peso no peito por fazer algo que não o levava a lugar nenhum. Presta atenção no conto. Então, a pergunta é: olhando para a sua vida hoje, você sente que está construindo algo ou apenas contando as pedras? O seu esforço atual gera realização ou apenas um estresse que parece não ter fim? Comente aqui nos comentários. Mas pare e analise a sua vida. Realmente, você está contando tijolos na sua vida só? Conforme o conto a rotina da cela? Vamos lá, vamos continuar com o nosso conto aqui, mas é para ir respondendo as questões, as perguntas. Um dia, ele começou a ouvir uma voz constante em sua cabeça. A voz dizia: você nunca vai sair daqui. Este é o seu lugar. Você não é forte o suficiente para o mundo lá fora. Ele acreditava tanto naquela voz que parou de tentar empurrar a porta. Ele se tornou um com a voz. Pergunta 2. Qual é a frase
que a sua mente mais repete quando você tenta mudar algo na sua vida? Você já parou para notar que você é quem ouve a voz e, portanto, você não pode ser a voz? Lembra da explicação? Lembra da explicação? Eu sou a consciência que observa os pensamentos. Eu não sou os meus pensamentos. Então, a pergunta é, qual é a frase que a sua mente mais repete quando você tenta mudar? Vamos continuar o nosso conto. Vai respondendo aí. Certa vez, um velho sábio passou pela cela e perguntou: por que você ainda está aí? O homem respondeu: minha família sempre viveu em celas. Meu pai me ensinou que o mundo lá fora é perigoso para pessoas como nós. Estar aqui é o que nos mantém seguros. Pergunta número 3. Esse medo que você sente hoje é realmente seu? Ou é uma herança que você recebeu? De quem é a voz que você diz que você não pode ser feliz, prosperar, sair desse emprego, desse relacionamento, sei lá. Qual é a voz da sua cabeça? Esse medo que você sente hoje é seu? De quem é essa voz na sua cabeça? Continuamos com a nossa história. O sábio sorriu e disse: olhe para a porta. O homem olhou e percebeu que não havia cadeado. Ela estava apenas encostada. O homem passou 20 anos tentando empurrar a porta para fora, mas ela só abria para dentro. Ao puxar a porta para si, as grades de vidro se estilhaçaram. Elas só existiam enquanto ele se refletia nelas. Pergunta 4. E se a solução para o seu problema não estiver em lutar contra o mundo, mas em puxar para dentro e mudar a sua percepção? O que na sua vida parece uma grade de ferro, mas pode ser apenas um vidro que reflete um medo antigo? E aí? Muitas vezes a ansiedade que paralisa nós é as nossas decisões despreparadas que tomamos. Então, olha só, quantas vezes nos aprisionamos em celas mentais e acabamos deixando que isso gere problema, acontecimentos na nossa vida e não buscamos a nossa paz mental, a nossa paz interior. E continuamos ali, prisionado. Então, a paz mental não é ausência de problema, mas a consciência de que a porta abre para dentro e que o vidro da percepção pode ser quebrado no momento em que você decide parar de acreditar na voz da mente e comece a agir com propósito. O que você entendeu? Aonde está a sua mente, o seu labirinto interno? Então, meus amores, vamos dar continuidade, né, na nossa live, na próxima terça-feira, onde na próxima terça-feira vamos continuar falando sobre ansiedade, mas vamos focar em medo. Me diz aí, curtiu a live? Gostou? Teve algum bingo para você ou não? Tá? Então, coloque aí nos comentários como você se sentiu na nossa live. E agora, eu peço para você fechar aí seus olhos para nós fazer aqui uma técnicazinha para acalmar aqui dentro de nós, tá? Feche aí os olhos, respira profundamente, sem pensar em nada, simplesmente acalme o seu coração. Inspirando e expirando profundamente. Relaxe mais e mais. E quanto mais você inspira e expira, mais você relaxa.
A partir desse momento, nenhum outro pensamento ativado pela consciência. Total concentração no aqui e no agora. Inspira e expira. Sinta a paz dentro de você. Sinta o vazio. Simplesmente nenhum pensamento mais ativado pela consciência. Total concentração no aqui e agora. E nesse momento, mentaliza, visualize uma bola de fogo, uma bola de luz, como se fosse uma bola de fogo. E essa bola de fogo, ela sobe pela sola dos seus pés, passa pelos seus pés, perna, joelho, vai subindo pela sua coxa, quadril, subindo pela coluna lentamente, pescoço, e vai passando boca, nariz, olhos e chegou na testa, no topo da cabeça. E ela volta a descer novamente, lentamente, até a sola dos seus pés. E esse fluxo de energia sobe e desce pelo seu corpo, vai subindo e descendo. E quando você fica fazendo esse movimento da energia circulando dentro do seu corpo, você vai sentindo as percepções. O que você está sentindo? Quais as percepções do seu corpo? O que o seu corpo quer dizer a você? Quais são as prisões emocionais que estão aprisionando você, seus pensamentos? Quais são as decisões, os problemas da sua vida que você não está conseguindo resolver e que aquilo está incomodando? E deixe essa energia circulando dentro do seu corpo, subindo e descendo, dentro de você, não pelo lado externo, e sim pelo lado interno do seu corpo, movimentando a sua energia, desbloqueando os seus chakras e os seus meridianos, alinhando o seu corpo, a sua mente e o seu coração. Sinta como se fosse uma bola de energia, essa bola de fogo, e esse fogo vai queimando as suas crenças, as suas inseguranças, os seus medos, e vai queimando esse barulho mental da sua cabeça. Deixe a bola de energia transmutar tudo que você não deseja mais. E respirando profundamente, soltando pela boca, fazendo um biquinho com a boca. Isso. Puxa o ar e solta. E a energia se movimentando. E você, total foco de atenção na energia circulando pelo seu corpo, queimando o que você não deseja mais. E agora você vai tomar consciência de algo que você deseja muito para sua vida. Tome consciência disso. E por que isso é importante para você? Como você vai se sentir se isso já fosse real na sua vida? Se você conquistar isso, como você vai se sentir? Se você conquistar essa paz mental, como você vai se sentir? E veja você se sentindo dessa maneira. Veja cada célula, cada átomo do seu corpo vibrando esta energia, esse sentimento. Isso. Respira fundo. Solta o ar. E pode retornar para o momento presente, para o aqui e agora. E aí, meus amores, gostaram da nossa live de hoje? Como se sentiram com essa, para finalizar com essa técnica maravilhosa aqui, né? Que é de movimentação da energia dentro do corpo, usando também a chama para queimar, purificar aquilo que não desejamos mais.
Então, eu desejo para vocês uma ótima final de noite gelada, fria e gratidão, minha linda. E quinta-feira, vamos ter live quinta-feira falando sobre constelação familiar. Então, na próxima terça-feira, nós vamos dar continuidade, tá? Na nossa live falando sobre ansiedade, mas vamos focar mais em medos. E quinta-feira vamos falar sobre constelação. Quem gosta desse tema, quinta-feira aqui comigo. Grande beijo de luz, amo vocês. Beijo, meus amores.